E aí, Hunters? Vou trazer aqui um vídeo do Barry Off, que é tanto pra você que tá sofrendo pra vencer ele, ou só tá procurando um jeito de matar ele mais rápido. Ele é fraco a fogo e menos um pouco a trovão. Vamos começar com os golpes dele, que em Monster Hunter, conhecer o que você tá caçando é o primeiro passo para se tornar melhor. Então vamos lá. Vamos começar com esse ataque aéreo que é feito quando ele está voando bem alto e já te viu. O exemplo é esse do vídeo aí no fundo. Se ele estiver na parte de cima da área 6 e você estiver na parte de baixo, ele vai voar para poder descer onde você está. Vai usar esse golpe, consequentemente. O mais aconselhado para escapar é dar um mergulho ou pôr uma shock trap bem na sua frente, se der tempo, lógico, que é bem rápido. Aí você já começa a partida bem. Ele também pode fazer isso quando está trocando de área e ainda te tem visto, lógico também. Ele tem uma versão mais light desse ataque, que é quando ele está voando baixo, dá duas rugidas, levanta um pouco o voo e tenta te socar. Nesse caso, só rolar por baixo dele já era. Aqui temos a marca registrada dele, que quando toca no chão causa um tornado de gelo, mas que dura pouco tempo. Mas ter contato tanto com a bola de gelo ou tornado te dá o status Snowman. Esse ataque também tem uma versão aérea. Aqui temos um ataque de cauda idêntico ao do Nargacuda, mas tem o problema de causar Ice Blight, até mesmo com aquela poeirinha que sai no ataque. Se afaste ou calcule bem o momento de rolar. Essa investida aí pode ser evitada, mas dificilmente desviada, porque é muito rápido, não causa muito dano, e é mais usada se ele sentir um golpe, sofrer um stagger no caso, e você continuar na frente dele. Agora temos o ataque que muitas vezes faz esse monstro parecer mais difícil do que ele é. Você deve ficar a luta inteira evitando esse golpe. Sempre tenha em mente que ele vai usar, você não vai ter problema na luta, sério mesmo. No geral esse é o ataque mais problemático, na dúvida dá um mergulho. Ele às vezes pode dar uma abertura depois de usar esse golpe. Quando ele tiver sem estamina vai sempre dar essa abertura, que é um taunt. Ele pode mudar a direção no começo do ataque, quando está dando aqueles primeiros passos. Mas depois ele vai só numa direção. Se ele der um pulinho para trás, principalmente se ele estiver no rage, pode saber. Algumas vezes ele vai usar o chest depois de uma manobra vazia, que ele pula pro lado. É sempre um movimento muito rápido, vai acabar te pegando de surpresa. Ele costuma fazer isso no rage, e às vezes faz por vezes seguidas, mas tipo no máximo 3. Sempre vai deixar uma abertura depois que ele acabar. Aqui nós temos uma versão de um golpe clássico que a maioria dos monstros usa. Ele pode ser usado a qualquer hora, várias vezes seguidas, mas tem uma tendência de usar depois de ser atacado dos lados. Pode até ser atravessado com evade mais 2, mas a recomendação é ficar longe ou então ir para a cabeça dele. Você ganha uma abertura dele. Muitas vezes ele vai voar abaixo e aterrissar sem fazer nada. Nesse caso, tente ficar à esquerda dele, porque ficar do lado direito vai te fazer tomar um golpe fraquinho, mas pode cancelar um charge seu de hammer ou bow. E por último, um ataque incrivelmente rápido. Sempre que você vê o Barry Off se comportando estranho, pulando para trás, sem estar mirando em ninguém, fique atento. Mas mesmo assim, mesmo ficando atento, é difícil desviar. O máximo que você pode fazer para evitar isso é tirar ele de perto das paredes, assim não vai ter como ele usar esse golpe.
Ok, então a gente vai começar aqui de Blade Master usando arma de corte. Aqui nesse vídeo aqui do momento eu estou usando o Switch Axe, como você pode ver, sempre usando movimento de rolar para poder se movimentar, sempre mirando a cabeça ou o rabo dele. A defesa do charge sempre em primeiro lugar. Sempre usando as aberturas para atacar a cabeça dele. E essas são as principais aberturas. O Ram, que ele usa o corpo todo, e a bola de gelo, né? Que dá essa abertura aí. De novo. Mais uma abertura. Com aquela aterrissagem que ele faz sem fazer nada. Outra abertura. É simples, não tem muito segredo. Agora a gente está de Great Sword. Aqui, como é um inimigo muito rápido, a gente não tem tempo de usar o charge. Então a gente acaba tendo que usar o movimento de sacar mesmo. Mas é sacar e guardar a arma o tempo todo. Aqui eu só vou mostrar essas duas armas de corte, mas você pode fazer essa mesma estratégia com uma long sword. Você dá um golpe de triângulo, um golpe de círculo e dá na mesma. E guarda também, a espada sempre ataca, guarda, ataca, guarda. Caso você venha ter oportunidade, que é muito difícil, você pode usar um charge, mas não precisa ser no nível 3. Tem que acertar, né? Antes de acertar um charge só, que não acertar nenhum. Rabo e cabeça sempre. Ok, agora a gente vai pra arma de impacto com Blade Master. Aqui eu vou usar só o Hammer. Aqui, como a gente está mostrando, eu já comecei usando aquela estratégia da Shock Trap. Ó, abre uma ótima vantagem no começo, você já dá um KO nele, frente, como você falar. Aí você já começa bem. Mas o problema é que ele tem um problema de usar Hammer contra ele, que é o seguinte: você vai usar o charge esperando ele virar a cabeça na sua direção, mas ele não vai virar. Ele vai virar um pouco e vai pular pro lado aí, como fez agora. Mas você ataca assim mesmo. Que bom que quebra a asa. Se caso pegue na asa, lógico. Aí vai fazer a luta ficar mais fácil também, com a asa quebrada. Mas o negócio é tentar segurar um charge e soltar na hora que der. Rabo e cabeça, principalmente cabeça. Rabo só se não tiver jeito mesmo. Algumas vezes ele vira, mas é mais quando ele quer dar o charge mesmo. Aí ele tá sem stamina, que é uma boa abertura. Como qualquer monstro. Outro momento que deu certo, não dá pra confiar, né, mas... Ó, ótima abertura, Ram. Aí a gente tá vendo um momento se você tiver Earplug, a abertura ótima que você tem pra atacar. Earplug é bom na luta contra ele. Ele requer só Earplug normal, nada de High Grade. Agora a gente vai de Gunner. De Gunner é tiro normal na cabeça. Caso venha a não ter como
acertar o normal na cabeça, você pode acertar nas pernas de trás. Mas o ideal mesmo é fogo. Põe o que você puder para aumentar o elemento de fogo, o elemento no geral. Use uma arma com Rapid Fire de fogo, de preferência, não precisa ter Rapid Fire. E ataca asa e cabeça. Se você quebrar a asa primeiro, a luta vai ficar, nossa, muito fácil mesmo. Porque é só esperar ele escorregar e acertar a cabeça dele. A abertura é o que não falta, como você pode ver aí no vídeo. Eu diria que é o jeito mais fácil de matar ele, é usando isso aí. E é isso. A gente quebra a asa dele rápido, acaba sendo uma boa opção. Ok, então isso encerra a parte de uso de arma contra ele. Agora vamos com as informações extras dele. Normalmente ele fica na área 6 no começo da quest e dorme lá também, quando tá perto de morrer. Ele só vai pra área 1 quando tá sem estamina, se alimentar dos poucos, aqueles mamutos. Como você pode ver, destruir suas asas faz ele escorregar no gelo, deixando a luta muito mais fácil. Sobre partes, presas e asas podem ser quebradas e o rabo pode ser cortado. Ele fica sem estamina muito rápido, mas não dá muitas aberturas quando tá assim. As skills da armadura dele acabam sugerindo isso mesmo. Ele tem o apelido de Barry e uma espécie de título, Knight of the Tundra, que é Cavaleiro da Tundra. Suas armas não têm ataque muito alto, mas tem ótima afinidade, que é o crítico. Se você quebrar suas duas asas e ele fizer uma Aerial Spine Dive Bomb, aquele primeiro ataque do vídeo, ele vai dar uma abertura muito grande e vai deixar um shine, aquele negocinho brilhando, você pegar o item no chão, sabe? Ele faz parte da classe Flying Wyvern. Então é isso, galera, deu um trabalho insano fazer esse vídeo. Se você puder clicar em gostei e compartilhar o vídeo com o Hunter que você conhece, vai ajudar o vídeo e o canal a ganhar visibilidade. Quem sabe um dia, né? Quem sabe, patrocínio. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Se inscreva se você puder, é claro. E que rolem os créditos.